Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Estefânia Salles. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do livro do 5º ano de Língua Portuguesa, texto 14, livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o gráfico, que pertence ao campo das práticas de estudo e pesquisa. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são as EF15LP01, EF15LP02, EF15LP03, EF15LP04, EF15LP05, EF15LP06 e EF15LP07. Os descritores são os D1, D5 e D9. As habilidades em destaque se referem a identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam. Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler, apoiando-se em seus conhecimentos prévios, confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas. Localizar informações explícitas em textos, planejar com a ajuda do professor o texto que será produzido, considerando seus contextos, reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação. Editar a versão final do texto em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, ilustrando quando for o caso em suporte adequado, manual ou digital. Os descritores se referem a localizar informações explícitas em textos, a interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso e a identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores. A atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do enunciado da questão 1 e da superdica com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos, portanto, caprichem. Durante as hipóteses de respostas citadas pelos alunos, observem quais deles participam espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem. Caso os alunos ainda não tenham segurança sobre qual será o gênero textual estudado, citem outras dicas até que eles consigam acertar de qual gênero se trata. Promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias durante a resolução da questão 2. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 3. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2 eu leio o texto,
os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela, destaca-se o trabalho com a compreensão literal, vocabulário, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente uma tabela conforme indicado. Esse material será utilizado para proporcionar aos alunos uma atividade prática que se relaciona com o gênero textual que será estudado. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Estejam atentos e certifiquem-se de que, ao final da sua explicação sobre o uso e funcionalidade da tabela, os alunos de fato tenham compreendido. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Como a proposta para a resolução da questão 2 é individual, aproveitem esse momento para observar quais as dificuldades ou dúvidas dos alunos e qual o nível de compreensão deles sobre o gênero textual que foi estudado. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 3. Professoras e professores, estejam atentos à observação descrita no final da orientação, pois ela traz uma sugestão de link para consulta. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão um segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para a proposta de leitura do texto do quadro Quer Saber Mais? Incentivem que os alunos se voluntariem. Mas caso isso não aconteça, convide alguns deles e aproveitem para observar o nível de fluência leitora. Destaquem para os alunos que a prática da leitura oral promove o desenvolvimento de diversas habilidades leitoras, exercita a escuta, refina a oratória e a postura de apresentação pública. Além disso, favorece o gosto pela leitura e o aperfeiçoamento da fluência. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão a autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, eu planejo o texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente o vídeo indicado e um equipamento multimídia para a exibição dele. Esses materiais serão utilizados para proporcionar aos alunos uma atividade que contribuirá na elaboração de seus planejamentos para a escrita do gênero textual gráfico. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto do quadro Só para Lembrar, com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos, portanto, caprichem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1.
Incentivem os alunos a responderem a questão de forma autônoma, mas fiquem atentos, sobretudo, àqueles que demonstrarem maiores dificuldades e realizem as intervenções que julgarem necessárias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução da questão 2. Professoras e professores, por se tratar de um gênero textual que possivelmente os alunos não tenham muitas experiências de escrita dele, se faz necessário que vocês fiquem atentos e apoiem os alunos na resolução dessa atividade, objetivando que eles possam atender já no planejamento aos requisitos básicos da escrita do gênero textual gráfico. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, eu escrevo o texto. O aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Orientem os alunos a consultarem os planejamentos realizados na atividade 4, antes de iniciarem a produção do texto. Passeiem pela sala de aula, observando quais as dificuldades ou dúvidas dos alunos e auxiliem-os quando julgarem necessário. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de texto e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente os materiais indicados. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões é de uma autoavaliação. A autoavaliação da produção escrita é para o aluno o momento de tomar consciência de seu percurso de aprendizagem. Essa ação é importante na formação de leitores e escritores autônomos, pois possibilita o exercício de um olhar crítico na avaliação de suas produções. Valorizem essa etapa. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, realizem o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo análise linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 14. Até o próximo vídeo.